Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar a leitura então. Eu vou fazer ainda a segunda parte, a terceira parte, não sei quantas partes que vai dar sobre a Luísa, e o que nós temos a ver com ela, o áudio que eu tinha feito. Vou continuar, mas vamos agora fazer a leitura do livro do Céu, volume 1, continuando no capítulo 18. O último assalto dos demônios. Luísa vê Jesus sofrendo uma segunda vez e aceita o estado de vítima. A nova vida que começou foi como se eu ficasse na condição de estar isolada numa fazenda. Um dia, enquanto mais do que nunca fui atormentada pelo diabo, tanto que me senti perdendo força e falhando. À noite, enquanto estava, senti uma coisa mortal chegando e perdi a consciência. Nesse estado, vi Jesus cercado por tantos inimigos, que o espancaram, bateram na sua face e enfiaram-lhe a coroa de espinhos na cabeça, quebraram-lhe suas pernas e os braços. Depois que quase o reduzirem em pedaços, colocaram-o nos braços da Madonna, e isso aconteceu não muito longe de mim. Depois que a Virgem Maria o abraçou, ela se aproximou de mim e chorando disse-me: Filha, veja como meu filho é tratado pelos homens. As horríveis ofensas que cometem, que nunca lhe dão trégua. Observe-o como ele sofre. E eu tentei olhar para ele e o vi todo ensanguentado, todas as suas feridas e quase todo desfiado, reduzido a um estado mortal. Senti tantas dores que queria morrer 1000 vezes, em vez de ver o meu Senhor sofrendo tanto, que tinha vergonha dos meus pequenos sofrimentos. Então, Nossa Senhora mostrando, conversando convidando a Luísa desde já a se compadecer, do sofrimento de Jesus, e ela sentindo essas dores, sentiu essas dores, que ela queria morrer 1000 vezes, em vez de ver o Senhor sofrendo tanto. Então ela sentiu no coração dela, a dor da compaixão de ver Jesus reduzido àquele estado e vendo ele sofrer tanto que ela tinha vergonha dos pequenos sofrimentos dela. Então isso é uma realidade, é um processo que nós precisamos passar desse entendimento. A gente precisa mergulhar nesse entendimento. Então por isso que aqui Jesus ele me pede para ajudar as pessoas através dos conteúdos da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, coloquei a parte dos sofrimentos de Maria, que também foi muito difícil, os sofrimentos dela, que ela passou, não tanto quanto os dele, mas ela também sofreu bastante, na parte infantil dela, no momento infantil, e junto com ele depois, Aí mostrei também a parte de São José, mostrando os sofrimentos de Jesus, também de São José e de Maria. Então, Jesus, ele fala para mim: filha, você não precisa falar muito não, os próprios conteúdos que eu estou colocando para você ler, já fala tudo, Então, eu nem vou perder muito tempo falando, gente? Só vou convidar vocês a ouvir o conteúdo da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, da mística Cidade de Deus, que eu estou colocando à disposição, e também o livro de São José, que vocês não vão perder nada, só vão entender e entrar nesse mistério. Então, tudo esse conteúdo, Jesus ele disse é o suficiente para vocês fazerem uma meditação profunda, e conseguirem ver com os seus próprios sentimentos, sensações, imaginação, fantasia espiritual, graças espirituais que ele vai mandar para vocês, para que vocês possam entrar nesse entendimento e compreender realmente que o seu sofrimento hoje não é nada perto do que Jesus passou, A Santíssima Virgem acrescentou, ainda chorando: comece a beijar as feridas do meu filho. Ele a escolhe como vítima, e se tantos o ofendem, se ofereça para sofrer o que ele sofre. Você lhe dará um descanso para sofrer. Você não aceita? Então isso é muito interessante. Esse mistério de você dar um descanso para Jesus enquanto você aceita ser vítima. E o filho da divina vontade pode ser que não seja vítima totalmente, mas é um martirizado. É uma pessoa que se martiriza.
né? Que aceita, que deseja dar a sua vontade humana para Deus. E fazer isso é o maior dos martírios. Nossa Senhora disse, fazer isso é o maior dos martírios. Aí ela vai explicar no livro dos 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade sobre isso. Nós vamos chegar lá. Então eu me senti tão arrasada, que me vi tão mal, o que ainda sou, indigna, que não ousei dizer sim. A natureza minha tremia, me senti tão fraca em dores do passado que me deixavam num fio de vida. Então eu não sei como à distância vi os demônios que estavam gritando tanto e que tudo o que eu tinha visto fazer ao Senhor, tinham eles que fazer comigo, se eu aceitasse. Em mim mesmo senti tantas dores, calafrios, que pensei que tinha que deixar esta vida. Finalmente me aproximei de Jesus e beijei as suas feridas. Parecia que, tendo feito isso, aqueles membros tão rasgados se curaram, e o Senhor, que antes parecia quase morto, estava começando a reviver uma nova vida. Internamente recebi, entretanto, essas luzes sobre as ofensas que são feitas ao nosso Senhor. Estas me atraíram para eu aceitar ser vítima. Então Jesus ele incentiva, né, nesse processo aqui, a dar as luzes para ela, né, lembrar das ofensas que são cometidas contra ele. Porque uma alma inocente que não vê, né, que nem via televisão, que naquela época nem sei se tinha na casa dela, né? Ela o conhecimento que ela tinha era todo espiritual. Então ele dava as luzes para ela mesma compreender quais eram as ofensas tão graves que as pessoas cometiam, para que ela pudesse se oferecer como vítima, né? Então ele a ajudava, então ele incentivava, e esse incentivo era tão forte que ela conseguiu, né, aceitar, né, ser vítima. E essas me atraíram para eu aceitar ser vítima, mesmo que eu tivesse que sofrer 1000 mortes, porque o Senhor merecia tudo e que eu não podia me opor ao que ele queria. Isso aconteceu enquanto estávamos em silêncio. Mas naqueles olhares que demos um ao outro havia tantos convites, tantas flechas flamejantes que passaram pelo meu coração. A Santíssima Virgem pediu-me especialmente para eu aceitar. Mas quem pode dizer tudo o que eu passei? Por fim, o Senhor olhou para mim gentilmente e me disse: você viu o quanto eles me ofendem? E em quantas atitudes iníquas eles seguem fazendo? Sem perceberem, eles caem no abismo. Venha e ofereça-se perante a justiça divina como vítima de reparação pelas ofensas que são cometidas e pela conversão dos pecadores, que com os olhos fechados bebem da fonte envenenada do pecado. Um amplo campo se abre diante de você no sofrimento. Sim, mas também agradeço. Não vou mais deixar você. Virei a ti para sofrer tudo o que os homens fazem comigo, fazendo de você parte das minhas dores. E por ajuda e conforto eu te dou a minha mãe. Então, ela aceitou, e aí ajuda e conforto ele deu Maria Santíssima para ajudá-la, né, no seu conforto, no momento de sofrimento. Mas ela não queria nem Nossa Senhora. Muitas vezes ela falava para Jesus: eu quero só você. Só você, Jesus, que eu quero, né? E parecia mesmo que ela se deu, né? Que ela se deu e aceitou. E aceitou, né? E me aceitou. Então, no caso aqui é a Nossa Senhora. Eu também me ofereci completamente a ele e à Virgem. Completamente a ele e a Virgem, pronta para fazer o que eles queriam. E então terminei a primeira vez que saí de mim. Depois que me recuperei daquele estado de petrificação que comecei a ficar, senti tantas dores, tanta aniquilação de mim mesma, que me vi como um verme miserável que não podia fazer nada além de rastejar pela terra. E eu disse ao Senhor: socorro! Sua onipotência é minha terra. Vejo que se você não me recria, meu nada seria todo desfeito e se dispersaria. Dá-me sofrimento, mas peço-lhe que me dê forças, pois me sinto morrendo. Mas ela pedia ajuda, tá vendo? Ela estava sofrendo, né, desesperada ali, nessa aniquilação, se sentindo, né, o sofrimento de uma forma tão forte, e ela pede socorro. Então, a gente tem que pedir socorro, né? No momento que você está sendo passado o teste, que você está com dificuldade de enfrentar aquela situação, né? Você tem que confiar em Deus. Você, por você mesmo, não consegue passar. Então, por mais que você se sinta, heróico, eu vou fazer esse gesto heróico, eu vou renunciar à minha vontade, eu vou... Não, gente, tem que ser na humildade, tá?
Não é no começo, por isso que eu falo pra vocês, assim, que eu tenho, que eu morri mesmo, porque assim, naquele momento que eu estava no começo, até hoje eu expus uns vídeos, né, da minha época lá, os vídeos que eu tinha feito, da época que eu estava no momento de purificação ainda, tal, no começo, no entendimento tal, eu sentia muito essa força heróica. Ai, eu vou conseguir, ai, eu sou capaz, e isso, Jesus baixou a bola, né, Jesus fez um processo comigo no final do ano, né, nesse tempo todo que eu tô agora, de dizer pra mim, não é assim que funciona, né? Você não é capaz de nada, né? Esse desejo que você tem é o necessário, é o principal, mas quem vai fazer o processo todo em você é eu. Então você não pense que você tem capacidade por você mesmo de dar a sua vontade pra mim, né? Não é assim que funciona, tá? É eu quem vou tirar de você a sua vontade. Então é eu quem vou agir através de você, é eu quem vou mover você na divina vontade. Não é do jeito que você está pensando. Não é você que vai, né, renunciar a você mesmo do seu jeito. Não é assim, é totalmente o contrário do que você imagina. Então aí eu vou refletindo, né, lembrando do livro do Diário da Santa Faustina, até narrei esse fato, achei interessante ouvir hoje, nesses áudios que eu fiz, eu ouvi os áudios hoje de novo, há muito tempo que eu não ouvi os meus próprios áudios do ano passado, e aí no momento que eu falo ali sobre a Santa Faustina, né, que ele pediu uma coisa para ela ia fazer, a mestra falava, não vai fazer, e aí eu até narrei uma situação com meu esposo, sobre a missa, que eu queria ir pra missa, ele falava que não queria que eu fosse, e aí eu não ia, e depois eu conversava com Jesus falava pra mim, tudo bem, então, esse momento ali que eu passei, foi um momento muito assim, de conhecimento, de entendimento, então vocês vão passar por esse processo, vocês precisam né, usar os artifícios que você tem, né, o Diário de Santa Faustina, eu vou colocar ele aqui, não vou ler ele, porque eu já li ele todo, e não dá tempo de eu parar mais, né, ele é muito grande, então eu vou fazer o audiobook dele, né, através do sistema do computador, e vou colocar aqui para quem quiser ouvir os áudios depois da Santa Faustina, que não tem tempo, a pessoa não tem tempo para ler, porque ler exerce você gasta uma energia muito grande para você ler por você mesmo, né? E aí eu faço os áudios para facilitar a vida de todo mundo, porque daí você gasta bem menos energia e aí você pode ouvir os áudios no momento que você tá quase dormindo, você pode ouvir os áudios enquanto você tá cozinhando, enquanto você tá lavando a louça, enquanto você tá lavando a roupa, enquanto você tá passando roupa, enquanto você tá fazendo caminhada, enquanto você tá fazendo alguma coisa até no seu serviço, você consegue ouvir áudio, dependendo do serviço que você tá fazendo. Então, por isso que eu ponho os áudios aqui, porque me facilita a vida e facilita a vida de vocês também, eu sei disso. Vamos lá. E assim começou uma sucessão de visitas de Nosso Senhor e tormentos dos demônios. Quanto mais eu me resignava, mais eles aumentavam sua raiva. Então, aí continuou a sucessão das visitas e os tormentos dos demônios, né? Continuou todo o processo. 19. A vítima começa a exercer seu ofício participando das dores de Jesus, coroada de espinhos para reparar pecados. Uma espécie de orgulho começa a fome para Luísa. Alguns dias depois do acontecido, senti-me mais uma vez perdendo a consciência. Lembro-me que no começo, toda vez que sentia tal estado, pensava que tinha que deixar a vida. Quando perdi os sentidos, ele novamente mostrou a Nosso Senhor com a coroa de espinhos na cabeça, toda pingando sangue, e para mim ele disse: Filha, veja o que os homens estão fazendo comigo. Nestes tempos tristes, seu orgulho é tão grande que infestou todo o ar. E é tanto o cheiro do qual se espalha por toda parte, que subiu diante do meu trono no céu. Eles se certificam de que se calem os pobres. Eles não têm olhos para ver a verdade de suas ações, porque são ofuscados pelo pecado do orgulho, com o acompanhamento dos outros vícios que carregam com eles. Peço-te, dai-me um alívio para tantos espasmos terríveis e uma reparação para tantos erros que me foram cometidos. E por assim dizer, tirou a coroa, que não parecia coroa, mas toda uma peça, de modo que nenhuma partícula minha da cabeça permaneceu livre, mas era um capacete praticamente de espinhos, mas tudo foi perfurado por aqueles espinhos. Quando ele tirou a coroa, ele se aproximou de mim e perguntou se eu a aceitava. Eu me senti tão irritada, senti tanto do sofrimento pelas ofensas que senti, que meu coração se partia. Eu disse a ele: Senhor, faça-me o que tu quiseres. Então ele mostrou os pecados para ela, né? Toda ofensa
que ele falou para ela, né? Enquanto ele falava, ela tinha essa visão, ele conseguia abrir para ela, né? Uma ilustração de tudo aquilo, né? Aí falando, olha, eles não têm olhos para ver a verdade de suas ações. Então a gente pode ver pelo próprio presidente ontem, que não teve olhos para ver a verdade das suas próprias ações, né, gente? Pelo amor de Deus, não quero falar contra ninguém, não, mas pelo amor de Deus, gente, o que aconteceu ontem no Brasil é histórico, a gente vai guardar pro resto da vida, né? É um exemplo claro, gente, ofuscação do pecado do orgulho. Meu Deus do céu, e que orgulho, né? Eu mando aqui, e eu mando aqui, e eu mando aqui. Ninguém manda atrás de mim, né? Com acompanhamento dos outros vícios que carregam com eles. Peço-te, dai-me um alívio para tantos espasmos terríveis e uma reparação para tantos erros que me foram cometidos. E aí ele fala que eles se certificam de que se calem os pobres. Então, assim, ainda mais ele preparou essa situação, né, vergonhosa no nosso Brasil, depois de uma pesquisa que ele fez diante dos pobres, que tinham acabado de receber uma miséria de R$600, que eu mesmo não tive acesso, estou precisando desse dinheiro, e esse dinheiro não veio para mim, né, negaram. E ainda, né, ficou feliz porque subiu a popularidade dele dos pobres, né, na parte dos pobres. Aí ele falou assim, agora eu posso dar um golpe, ter certeiro no Brasil. E aí acabou fazendo, e a gente viu no que deu e o que vai ainda acontecer, a gente só na graça de Deus. Mas aquilo que eu falei, a queda de um ídolo, tem que cair os ídolos, né? A gente tem que se desapegar de qualquer pessoa humana, a gente tem que, né, voltar o coração. Por que Jesus está fazendo isso? Principalmente no Brasil, porque aqui vai ser o reino, o primeiro momento do reino da divina vontade instaurado vai ser aqui no Brasil, gente. Isso Jesus já tinha falado para mim ano passado, nesses momentos que eu passei de morte ali. Jesus falou muito claro para mim e tem confirmado isso, que no Brasil vai acontecer milagres muito grandes do seu reino aqui, né? Que é uma terra abençoada, que Nossa Senhora vai instaurar o reino aqui, a porta vai ser aqui. Então precisa acontecer aqui na terra que nós brasileiros desejemos que Jesus reine. Desejemos que essa ação da Nossa Senhora haja neste lugar, que a gente entregue para ela, consagre para ela o Brasil de uma vez por todas e entenda que é ela quem tem que governar com Jesus, né? De que é ela que tem que fazer isso. Não pense que eu sou fanática, não pense que eu sou louca, é verdade, ponto final, não tem que falar, né? E por assim dizer, tirou a coroa que não parecia coroa. Quando ele tirou a coroa, se aproximou de mim, me perguntou, e eu me senti tanto sofrimento pelas ofensas que eu senti, né, no coração dele, que partiu meu coração. E aí ela falou, faça o que o senhor quiser. É muito fácil a gente poder dar o nosso coração e a nossa vontade para Deus quando a gente se aproxima de Jesus e a gente entende o que ele sofreu por nós, o que ele passou por nós, né? E aí, vendo hoje o momento que eu estava lendo o livro de São José, da vida de São José, que foi revelada à monja Maria Cecília Bage, aonde ela viu a vida de São José oculta, que ninguém conhece, né? E aí tá lá descrita a vida dele. E não tá perfeito, porque eu não achei o livro como deveria achar, né? Infelizmente, fiquei triste, porque o livro tá faltando informações, tá faltando a parte do nascimento de Jesus, tá faltando muita coisa. Mas depois eu procuro, vou ver se Jesus me dá esse resto desse livro. Mas eu coloquei o que eu tinha à disposição, e hoje é o momento ali do Egito, a viagem para o Egito, e aí tem a narração do próprio Jesus diante dessa situação, mas a narração, né, da vida de São José foi assustadora, né? De Jesus eu já sofri bastante, chorei muito. Agora de São José também, meu Deus do céu, né? Então, assim, depois que você vê aí aquela situação de São José e Maria, que eles sofreram muito, muito mesmo. Passaram por muitas situações, mas só que eles viam Jesus inocente, rei do universo, dono do mundo, passando por coisas, né, piores ali. Ele mostrou Jesus ali chorando no chão, duro. Ele queria pegar Jesus, né, para poder dar conforto para Jesus. Jesus não queria e estava muito frio. Jesus congelando, né? E ele tinha que deixar Jesus ali chorando amargamente. Amargamente, não podia fazer nada, porque Jesus disse para Nossa Senhora, não pode me pegar, né? Vocês vão me obedecer, divina vontade. Esse é o interessante da divina vontade, que tem coisas que vão acontecer com a gente que a gente não vai entender, que não é óbvio. Do mesmo jeito que aconteceu com São José, a divina vontade reinar ali, e ele ter que se sujeitar ao dom da divina vontade que Nossa Senhora obedecia, né, e pedia para ele obedecer, que ele acabou sendo, né, guardião da divina vontade na vida dos dois, né, de Jesus e de Maria.
Mas assim, interessante que naquele momento não é óbvio as coisas que eles sofriam. A vontade divina, ela é tão difícil, como eu te disse, ela é tão pior quanto o ataque dos demônios, ela é tão pior quanto o pior, é mais pior. Porque simplesmente, né, Deus, ele quer que você passe por uma situação, ele quer que você enfrente aquela situação e você não entende por quê que você vai passar. Só Deus entende e ele não revela. Né? Então, assim, naquele momento São José não entendia. Nossa Senhora entendia porque ela falava com Jesus, Jesus explicou tudo para ela, ela tinha todo o entendimento, mas São José não sabia, não entendia nada. Como que ela vai deixar o filho dela no chão? O Jesus, o filho de Deus, bebezinho, inocente, pequenininho, no chão ali, frio, passando frio, chorando, ele chorando os pecados contra, né? Os pecados cometidos contra Deus, chorando e ofertando as suas lágrimas em reparação, né, pelos pecados. E aí ele só entendeu, ele pôde se resignar porque ele era muito amante de Deus, porque ele entendia, ele tinha esse amor por Deus tanto quanto Jesus e Maria, né? Ele tinha esse amor pelo Pai tanto quanto Jesus e Maria. Então, assim, aí Nossa Senhora explicou para ele entendeu. Não, é para deixar e é pra gente chorar junto também. E é pra gente pedir perdão em nome de todas as pessoas. Aí é o dom da divina vontade em ação plenamente. Plenamente. E aí Jesus ficou feliz. Depois que eles fizeram a oração, pedindo perdão por todos esses pecados cometidos contra o Pai, em nome de todas as criaturas, no dom da divina vontade, mesmo José, que não tinha o dom, só Nossa Senhora tinha, mas só pelo fato dele se resignar à vontade de Deus, junto com ela e ser o guardião da divina vontade ali com ela, rezando junto com ela, pedindo perdão em nome de todas as criaturas na pessoa deles, uau, Jesus acalmou. Aquilo ali foi muito, assim, um exemplo do dom da divina vontade pleno, no sofrimento, nessa situação de sofrimento, né? E aí eu tô sentindo nesse momento que a minha vida nesse momento eu estou vivendo muito sofrimento, muito, né, até interior também, da minha parte, porque eu não tenho mais os consolos como eu tinha antes de Jesus, né, que eu tinha Jesus constantemente falando comigo, explicando para mim as coisas, né, e ele deu essa privação, esse momento de privação, desde então, e assim, eu sofro muito tudo isso, passo por esse sofrimento, mas assim, eu entendo, por causa dos conteúdos que eu tô lendo, Jesus mostrando para mim o que é que eu tô vivendo e ofereço, né? Ofereço esse sofrimento para poder pedir perdão pelas outras pessoas que estão ofendendo muito mais a Jesus. Então aí vocês vão entender, pouco a pouco vocês vão compreender tudo isso, se vocês, né, tiver boa vontade e se doar, né? Hoje todo sábado eu dou inteiro para Jesus praticamente, para poder viver, né, dedicada a entender o dom da divina vontade e partilhar com vocês. Então ele pegou, enfiou na minha cabeça e desapareceu. Agora, quem pode ser? Os espasmos que senti quando voltei para mim. A cada movimento da cabeça, pensava que estava morrendo. Havia tantas dores, as mordidas que sentia na minha cabeça, nos meus olhos, nos meus ouvidos, atrás do pescoço. Eu sentia aqueles espinhos penetrarem na minha boca. E isso se apertou para que eu não pudesse abri-la para conseguir comer. E eu estava quando 2, 3 dias sem poder comer nada. Quando as dores foram atenuadas de alguma forma, senti uma mão sensível que pressionou na minha cabeça e renovou as dores. E às vezes havia tantos espasmos que perdia a consciência. Então vocês imaginam, ela já estava sofrendo há 3 dias sem comer nada. Aí vem Jesus e aperta na cabeça dela mais um pouco e a dor renova totalmente, né? E ela até perdeu a consciência, foi pela primeira vez que ela perdeu a consciência. Essa perda de consciência é o que vai acontecer com ela no seu estado habitual até quase o fim da vida praticamente. No começo isso aconteceu alguns dias, sim, outros não. Quando sucedeu 3, 4 vezes ao dia, ela perdia a consciência e caía em qualquer lugar, né? Ela perdia a consciência e ficava dura, petrificada, que ela não fala ainda porque ela não quer explicar isso ainda. Quando durava um quarto, quando meia hora, um quarto de hora, meia hora ela ficava assim, e quando 1 hora e depois permaneci livre, né? Passava isso, ela voltava. Só que me sentia muito fraca e sofrendo. Ainda me lembro disso porque, às vezes, por causa do sofrimento, então por isso que ela vivia na cama. Essa doença começou, a doença dela começou, a doença extraordinária,
né, sem explicação, começou. Então ela ficava na cama, por isso porque depois que ela ficava nesse estado todo, ela se sentia muito fraca e sofrendo. Ainda me lembro disso, porque às vezes, por causa do sofrimento da cabeça, como eu disse acima, não conseguia abrir a boca para comer, e como a família sabia que eu realmente não queria sair do quarto, então viram que eu não comia. Assim me atribuíram tudo por capricho e, é claro, ficaram irritados, preocuparam-se e me ofendiam. A natureza queria se ressentir, ela ficou triste, né? Porque ela, coitada, não tinha culpa do que estava acontecendo. Porque vi, né, que o que eles disseram não era verdade. Então eles começaram a xingar ela, e não era verdade, não era porque ela não queria comer, não era por capricho e tal. Aí é o primeiro momento ali onde ela vai, né, passar por aquela situação toda. Mas o Senhor não queria esses ressentimentos. Aí Jesus veio e já falou com ela, não é para você ficar triste com eles. Aí ela foi passar por esse processo que nós vamos passar também, né, no processo nosso. Não quero esse ressentimento, e aqui está como aconteceu. Ela contou. Aí 20, os sofrimentos da família. O maior medo e repugnância de Luísa de que outros pudessem perceber seu sofrimento e o que acontece com ela. Né, e o que acontece com ela, dela desmaiar. Mas o Senhor os faz perceber isso. E é isso que dói nela, coitada. É o que as pessoas perceberem isso. Uma noite, enquanto eu estava à mesa, neste estado de não conseguir abrir a boca, a família começou a se preocupar. Senti tanto que comecei a chorar. E para não ser vista, levantei-me e fui para outra parte, continuando a chorar. E orei a Jesus Cristo e à Santíssima Virgem para me dar ajuda e força para suportar essa provação. Mas ao fazer isso, senti-me começando a perder a consciência. Oh Deus, que pena, o simples pensamento de ser vista por minha família. Então isso era a dor dela maior. Ela aceitava perder a consciência, ela aceitava sofrer, ela aceitava tudo, mas desde que fosse escondido. Mas Jesus não queria, então essa é a divina vontade. A divina vontade não é aquilo que você quer dar para Jesus. A divina vontade é aquilo que Jesus quer tomar de você. Entendeu, gente? E é muito difícil isso. Muito difícil. Vai acontecer com você. Se você entrar nesse meio, se você entrar na divina vontade, se prepare, né? Mas é uma delícia você ser usada por Deus, gente. É uma delícia. Você ser considerada por Deus, entendeu? Isso é ser considerado por Deus. Você tá entendendo? Eu quero que vocês entrem nesse mistério. Ser considerado por Deus. Nós não somos nada. E de repente você ser considerado e contado. Sabe? Imagina, gente. Não tem coisa mais... É isso que me apaixona. É isso que me apaixona. É Ele me ver. É Ele saber que eu amo Ele. É Ele perceber isso. Entendeu, gente? Você vai entrar essa dimensão de você mostrar para Deus que você ama Ele. E você não se importa com o que vai acontecer com você. Não importa mais. O que importa é você conseguir chegar lá e Ele ver que você é diferente de milhares de pessoas que não amam e não estão nem aí com Ele. Mas você ama Ele. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Enquanto todas as pessoas estão ocupadas com o seu mundinho, você não está nem aí com o mundo, você só está preocupado com Jesus, o que Ele quer, o que Ele fala, o que Ele pensa, o que Ele sente e como você pode melhorar a vida de Deus, entre aspas. Como você pode devolver a Ele a glória em nome de todos os outros. É uma oportunidade única que Ele está abrindo para nós. E a gente não pode perder essa oportunidade. Nossa Senhora, quem perder essa oportunidade depois de saber que isso é possível, é louco. No mundo do jeito que está hoje, do jeito que tá essas trevas no mundo aí, Jesus, quem que gostaria de estar pensando no próximo presidente da República? Ninguém quer nem lembrar que é possível votar de novo, passar pela vergonha de novo. Da gente sonhar uma esperança e depois dar cara na parede de novo. Quem quer isso, gente? Com Jesus não tem essa. Com Jesus, reino da divina vontade, se Ele vir na terra, uau! Acabou o sofrimento. E você ser essa pessoa que vai pedir esse reino, e esse reino vai vir, porque já está profetizado, já está a caminho.
E você vai entrar antes de todas as pessoas para preparar o caminho para elas entrarem, para elas poderem reinar, e elas vão ser muito alegres e agradecidas por você existir. Então eu preciso ajudar vocês a vislumbrar isso, eu preciso ajudar vocês a ter essa visão. É muito importante para Jesus que eu faça, essa é a minha missão. Mostrar para vocês o que eu vejo, né? Que é essa graça enorme da gente poder, né, dimensionar esse amor que ninguém dá, mas que você vai dar. E você não tem que se lembrar de ninguém. Nesse momento, Jesus não quer que você fique preocupado com a sua família, com o padre da sua paróquia, né, com o Papa, com ninguém. Nem a Santa Terezinha, com ninguém, com o Padre Pio, com ninguém. Você não tem que se preocupar com ninguém. Você tem que fazer a sua parte e esperar o céu. E lá no céu você vai encontrar essas pessoas. Elas vão agradecer você. Não se importe com elas nesse momento. Por que eu digo isso? Por quê? Porque é pra gente se concentrar, focar no que é importante nesse momento. O seu sim. O seu fit. É isso que é importante. Jesus, ele quer muito que você se preocupe com o seu sim, com o seu fit. Né? Não importa que as outras pessoas não vão fazer isso. É você que está sendo chamado para fazer. E você, ao fazer, é aquilo que aconteceu com Jesus. E Jesus estava no chão, chorando. E naquele momento, somente duas pessoas se importavam com o choro dele. Maria e José, porque José foi, né, ensinado por Maria para viver isso. E ele acalmou. E ele se acalmou. Você não quer passar por isso? Você não quer ser essa pessoa? Se você fizesse, vamos imaginar a cena. Se você fosse, nesse momento, você tivesse visto Jesus chorando, sofrendo muito, e você tem o poder, sozinho, de acalmar Jesus. E aí você sabe que você tem esse poder, né, de acalmar Jesus hoje, lendo as 24 horas da paixão. E aí você deixa as 24 horas da paixão, deixa Jesus chorando, abandona ele lá e vai correndo levar essa verdade para todo mundo, pregar para todo mundo. Eu preciso falar para vocês a Luísa Picarreta para que vocês façam isso. Vocês estão entendendo? Jesus, ele não quer que você saia correndo para falar com ninguém. Jesus, ele chama você naquele momento, é hoje, agora. Jesus, ele está chorando agora e ele está chamando você para se ajoelhar e rezar, pedir perdão por todos aqueles que você gostaria. Eles estão vindo na sua memória. Amém? Que bom que está vindo na memória. Todas as pessoas que não estão fazendo isso e que você gostaria que elas fizessem. Esse sentimento é para você oferecer para Jesus agora, nesse momento em oração. Não é para você sair correndo e abandonar Jesus e ir atrás de fazer um vídeo para poder pregar essa verdade para as pessoas. É essa mensagem que eu tenho que passar para vocês hoje. Não importa mais nada. Se vocês entenderem isso que eu tô falando hoje, o resto a gente corre atrás depois. Amém? Jesus, eu confio em vós. Se estivermos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Vide.